já vou aproveitando essa oportunidade que alguns alunos estão entrando para já replicar os slides e a gente não perder tempo. Então, vocês vão me ajudando aí se vocês enxergam os slides. Essa aula de hoje tem como objetivo a gente dar um gás, né, recuperar aí essas inconsistências do sistema que acabaram prejudicando uma aula nossa que começaria 17h25, não, 18h15, mas a gente está começando mais cedo justamente para que a gente possa fluir no conteúdo. E até para explicar para vocês o que é que a gente vai fazer hoje. Eu sei que Viviane está atendendo a todos vocês, tirando as dúvidas, corrigindo as petições, né? Quero, inclusive, de público dizer que Viviane está fazendo isso de uma forma muito solidária e em decorrência da nossa amizade, né? Viviane foi uma ex-aluna minha e em decorrência de todo o carinho que ela tem por mim, ela tem corrigido as petições. Mas a Universo oficialmente pediu para que não houvessem as atividades da prática, que posteriormente, né, no nosso retorno, vocês teriam essa reposição de aulas práticas. Faremos sim essas reposições, mas entendemos que deixar também todas as reposições para o retorno seria complicado. Então, Viviane está me ajudando muito, já fazendo essa parte de simulação, de correção das petições, para que pelo menos não acumule. Isso só está acontecendo, por sinal, na prática 3. Nas outras práticas, isso não está acontecendo. Resolveremos tudo no retorno por ordem da reitoria. Ok, gente? Vocês já conseguem enxergar aí os meus slides. Hoje eu vou replicar para vocês uma explicação, né, um conteúdo de ação de consignação em pagamento, e a gente segue numa aula teórica, porém bem dinâmica, cujo objetivo é fazer vocês entenderem os atos que acontecem no processo do trabalho diante desde o início, né, da petição inicial até a audiência de instrução e julgamento. Professor, então, boa noite. Boa noite. Com licença, a senhora pode, por gentileza, colocar os slides aí em modo de apresentação para facilitar a leitura? Obrigado. Não está aí, não? Não dá para ver, mas não está no modo de apresentação, entendeu? Espera aí. Muito obrigado. Agora melhorou? Ajuda? Para mim continua a mesma coisa, mas tudo bem. Não, espera aí, Rô, eu ainda não fluí, não. Eu só estou perguntando se vocês enxergam a tela. Eu ainda não comecei a trabalhar com os slides. Enxergam, pronto. Vai mudar a partir de agora, ó. Espera aí. O negócio aqui é que o sistema... Mudou para vocês? Rô, me dá um retorno, ou qualquer outro aluno, por favor. Mudou a tela? Está aparecendo sim, professora. A tela mudou, mas na verdade é um modo de apresentação no sistema, no PowerPoint. Não, é porque eu vou ampliar ainda, só porque eu pensei, para mim estava aparecendo travado. Ah, tá. Mas, obrigado. Agora eu coloquei no modo de apresentação. Espera aí que vai aparecer para vocês. Aí, agora foi no meu. Foi eu? Continua a mesma coisa. Espera aí que vai.
Não mudou? Jesus. Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. No meu aparece o modo de apresentação todo. Não ficou tela cheia para vocês, não, gente? Para mim já está tela cheia aqui. Dá para ler assim, Pro, tá bom. Tá bom? Ou era para ficar melhor, né? Mas vamos lá. Deixa eu só autorizar alguns que estão aqui entrando. Tainá. Nós vamos começar hoje, como eu falei, abordando a ação de consignação em pagamento. Me ajuda, então a memória é péssima para saber onde eu parei. Eu já tinha falado de consignação em pagamento na turma da noite ou não? Ou falei só contestação? Só contestação, beleza. Então, estou certa, não estou perdida, não. Eu vou passar os slides para que eu possa acompanhar e eu não vou enxergar o chat. Então, quem tiver algum tipo de dúvida, por favor, usa o áudio e aí de vez em quando eu volto para o chat para a gente poder fluir. Na aula passada, nós estávamos abordando informações, inclusive de petição, de contestação. Eu trouxe uma petição pronta para vocês acerca de um caso que respondia a uma situação de empregado da empresa Ômicron e a gente trabalhou com ilegitimidade para que a empresa figurasse no polo passivo da lide. Eu disponibilizei, né, a petição toda pronta para vocês nos slides. Eu vou, inclusive, reservar uma aula um pouquinho mais para frente, só para que vocês tirem dúvidas, mas sei que vocês já estão fazendo isso muito bem com Viviane, está dando super certo essa parceria. Hoje nós vamos para 2 conteúdos, a ação de consignação em pagamento e a parte teórica dos atos processuais, para que vocês enxerguem essa marcha do processo do trabalho. Iniciando com a ação de consignação em pagamento, eu quero dizer para vocês, vou até deixar nessa tela ainda, que nem sempre as ações trabalhistas que tramitam na Justiça do Trabalho têm como autor o empregado. É verdade que mais de 95%, com certeza mais de 95% das ações propostas atraem no polo ativo da lide o empregado. Mas eu não posso dizer que todas as ações transportam o empregado exclusivamente para o polo ativo. Isso não é verdade. E aí vamos falar de algumas ações, a título de exemplo, e trabalhar com a consignação em pagamento, que é a mais famosa dessas ações. Se eu quisesse iniciar com o inquérito de apuração por falta grave, é um tipo de ação utilizada no caso da necessidade de se comprovar a falta grave cometida por determinados empregados que são estáveis. Exemplo, o dirigente sindical, para ele ser despedido durante o curso da estabilidade, esse dirigente sindical precisa cometer uma falta grave, lembrando para vocês que
as causas que motivam a falta grave estão elencadas no artigo 482 da sua CLT, e não só isso, para os dirigentes sindicais é preciso que aconteça uma espécie de processo administrativo disciplinar. Isso vai gerar uma suspensão do empregado em relação ao desempenho das suas funções, e dentro do prazo de 30 dias a contar dessa suspensão, 30 dias, o empregador precisa propor uma ação na Justiça do Trabalho, que é o inquérito de apuração por falta grave, conforme preceitua os artigos 853 a 855 da CLT. Esse inquérito de apuração por falta grave não tem uma natureza penal, pelo amor de Deus, até porque vocês já estudaram o processo comigo e vocês sabem que a Justiça do Trabalho nem tem competência penal. Em que pese, ouvir a palavra inquérito nos remete instantaneamente à seara penal, por favor, esqueça isso. Estamos falando de uma ação declaratória do cometimento de uma falta grave que vai servir para legitimar o empregador a despedir esse empregado, que é estável, por justa causa. Lembrem-se que essa estabilidade só é uma proteção provisória em face das despedidas sem justa causa, mas a despedida por justa causa não fica blindada para os estáveis. Pois bem, no inquérito de apuração por falta grave, a empresa é a autora e o empregado faltoso, que cometeu a falta grave, é o réu. Esse é um exemplo. Outro exemplo muito comum em determinadas hipóteses, embora talvez possa parecer um tanto quanto raro para você, são as ações possessórias. Ações de reintegração de posse, ação de busca e apreensão, proposta pelo empregador em face do empregado. Vamos imaginar que Tamires era empregada da empresa X e ela foi contratada aqui em Salvador para trabalhar em São Paulo. Quando ela foi trabalhar em São Paulo, um dos benefícios que nós chamamos de salário in natura foi que o empregador concedeu para ela moradia, alugou um apartamento na Avenida Paulista e colocou Tamires lá. Imagina que Tamires foi despedida, deveria desocupar o imóvel, mas não fez. O empregador vai propor uma ação na Justiça do Trabalho. E essa ação é ação de reintegração de posse. Tamires é a ré e a empresa é a autora nesta demanda. No entanto, em que pese eu já ter te dado 2 exemplos, o exemplo mais comum é a ação de consignação em pagamento. Veja bem, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos, naquele momento de extinção do vínculo empregatício, a seguinte realidade: antes da reforma trabalhista, se o empregador despedisse o empregado com aviso prévio trabalhado, deveria pagar as verbas rescisórias no dia seguinte ao término do aviso prévio trabalhado. Se o aviso prévio fosse indenizado, o empregador tinha 10 dias para realizar o pagamento dessas verbas rescisórias. Outro detalhe que existia antes da reforma trabalhista foi que, caso o empregado despedido tivesse mais de 1 ano de vínculo empregatício, essa rescisão deveria ser homologada no sindicato. Essas 2 regras foram alteradas pela reforma trabalhista, Lei 13.467. Primeira alteração: independentemente do tipo de aviso prévio, se trabalhado ou indenizado, o tempo para o empregador realizar o pagamento dessas verbas rescisórias é de 10 dias. Então, aviso prévio trabalhado tem 10 dias para pagar o empregador. Idem para o aviso prévio indenizado. Segunda alteração também da Lei 13.467. Dispensa-se a homologação no sindicato, independentemente do tempo de serviço que tenha o empregado na empresa, não mais se exige
a homologação da rescisão do contrato de trabalho através do sindicato. Mas, se o empregador não cumprir esse pagamento das verbas rescisórias no lapso temporal de 10 dias a contar da extinção do vínculo, o empregador vai ser punido com um pagamento de multa correspondente a um salário que o empregado tinha. E aí entra o cenário da ação rescisória. E como consultora jurídica, até dando esse treinamento para a galera de RH da empresa, eu sempre digo, olha, despedir empregado depois da reforma trabalhista, independente do tempo de serviço, não preciso mais de sindicato, mas vocês vão fazer o seguinte, por favor, empresa, avise o empregado e marque esta rescisão do contrato de trabalho para acontecer na empresa, daí a 5 dias, por exemplo, da despedida. Você despediu hoje, nos próximos 5 dias você convoca o empregado para ele receber as verbas rescisórias, porque esse formalismo da rescisão do contrato de trabalho vai acontecer aí num tempo curto. Caso o empregado tenha algum tipo de resistência, não queira assinar o termo de rescisão, não concorde com algumas verbas que estão sendo postas ali como devidas ao empregado, ainda resta ao advogado que assessora a empresa elaborar a petição de consignação em pagamento da entrada na Justiça do Trabalho, porque uma coisa é certa, se essa ação de consignação em pagamento não for proposta dentro dos 10 dias do prazo, isso não vai eximir o empregador de pagar a multa. Essa multa está no 477 da CLT, parágrafo 8º. Então, veja qual é a importância da consignação em pagamento. Buscar, né, junto ao empregado o pagamento da rescisão, mas se ele não aceita algum valor, discorda, enfim, que ainda a empresa tenha um determinado prazo, se convocar o empregado para ele receber as verbas rescisórias no 9º dia desse prazo, talvez o advogado não consiga em um dia dar entrada nessa ação de consignação em pagamento. Por isso, essa estratégia que provém da advocacia preventiva, chama o empregado dentro de 5 dias, eu sei que o prazo são 10 dias, mas se eu convocar o empregado em 5 dias, caso ele não aceite receber aquelas verbas, ou até nem compareça para receber essas verbas, haverá o lapso ainda temporal capaz do advogado realizar essa petição e propor esta ação de consignação em pagamento que tramitará na Justiça do Trabalho. Inclusive, quem opta por segunda fase da OAB em trabalho, vez ou outra, vem a petição de ação de consignação em pagamento para ser elaborada, que não deixa de ser uma petição inicial, mas tem esse detalhe peculiar que transforma a empresa no polo ativo da lide. Pensando nisso, eu coloquei aqui nos slides 2 modelos de ação de consignação em pagamento. Eu vou mostrar um só para vocês e o outro você dá uma olhadinha em casa para que a gente possa fluir nos demais conteúdos da aula de hoje. Bruna? Oi. Uma dúvida. Havendo a situação de consignação em pagamento, ela mesma pode desencadear na própria ação trabalhista do funcionário contra a empresa, na própria ação? Excelente pergunta. A ação de consignação em pagamento vai ser proposta, né, pelo empregador. Claro que a gente vai oportunizar o devido processo legal ao empregado. Então, até antes de eu fluir na petição, deixa eu responder logo isso. Vamos considerar que a ação foi proposta de consignação em pagamento, o empregado, ex-empregado, vai ser notificado que, em face dele, a empresa Lordran Modas Limitada propôs a ação de consignação em pagamento. A audiência foi designada para o dia 15 de junho de 2020, na 20ª Vara do Trabalho, às 10 horas da manhã. Antes desse horário, antes das 10 horas do dia 15 de junho de 2020, o réu, que agora é o ex-empregado,
vai ter que apresentar a resposta, se ele optar pela resposta escrita. Lembre-se do processo do trabalho. A resposta pode ser de 3 formas: contestação, exceção, a exceção pode ser de impedimento, suspeição e incompetência, e também pode ter reconvenção. Caso o ex-empregado tenha motivos para, digamos assim, inverter os polos, porque ele tem motivo para funcionar agora no polo ativo da lide, então ele vai juntar 2 petições nesta ação de consignação em pagamento, dentro do prazo para a resposta. A resposta pode ser dada até no momento da audiência inaugural, em 20 minutos oralmente. Se a resposta for por escrito, através de arquivo junto ao PJE, vai ter que anexar esses arquivos lá na plataforma virtual da Justiça do Trabalho. Então, vamos imaginar que esse empregado tem motivo para se posicionar no polo ativo da lide. A audiência é no dia 15 de junho, mas o advogado já se antecipou e hoje resolveu juntar essas petições. Ele vai juntar a contestação, defendendo-se ou combatendo-se os fatos e fundamentos jurídicos que foram os alvos da ação de consignação em pagamento. Antes da reforma trabalhista, antes da reforma do CPC, melhor dizendo, ele faria outra petição de reconvenção, em apartado, 2 petições. O novo formato do CPC não exige mais essas 2 petições em separado. E como a CLT é omissa sobre a reconvenção, essas 2 estratégias, contestação e a reconvenção, estarão todas no bojo de uma só petição. Então, o ex-empregado vai contestar e no bojo dessa contestação cumpre todos os requisitos para reconvenção e aponta ali os motivos capazes de posicionar a empresa agora no polo passivo da reconvenção e o empregado no polo ativo da reconvenção. Aproveitando a pergunta de Ana, eu quero fazer um esclarecimento que é muito importante para a disciplina de prática. Inclusive, esse esclarecimento nem dá de forma tão detalhada para eu fazer lá no processo. Eu acabei de responder que é possível, em uma única petição, cumprir as vezes da contestação da ação de consignação em pagamento com os objetivos da reconvenção. A minha pergunta é o seguinte: vem cá, e se esse ex-empregado teria até motivo, professora, para fazer reconvenção, mas não fez, só se restringiu a fazer a contestação da ação de consignação em pagamento, precluirá para ele o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho esses créditos que estão ainda inadimplidos e não pagos pelo ex-empregador? Não haverá, na verdade, prescrição. Haverá preclusão para o empregado réu se valer da reconvenção, porque o momento de utilizar a reconvenção é no mesmo ato da entrega da contestação. Passou aquilo ali, preclusão para a reconvenção, mas não resultará na prescrição da pretensão do direito de agir. E caso ele deseje, vai fazer uma petição à parte, uma reclamação trabalhista. Ele pode optar, inclusive, por requerer a distribuição por dependência, a fim de que essa reclamação trabalhista seja distribuída perante a mesma vara do trabalho onde está sendo processada a ação de consignação em pagamento que ele já apresentou contestação. Então, veja que isso é uma estratégia que pode ser decidida pelo empregado. Se ele vai, opção número 1, contestar a consignação em pagamento e já fazer reconvenção, tudo bem. Se ele vai se valer tão somente da contestação, e desde que não tenha se passado mais de 2 anos do momento em que ele foi despedido,
ele pode propor uma reclamação trabalhista questionando outros direitos que não foram alvo da ação de consignação em pagamento. Me fiz clara, meus queridos? Me deem um retorno, por favor. Vocês conseguiram entender tudo isso que eu estou falando? Sim? Ótimo. Massa. Só mais uma dúvida, Bruna. Diga. Nessa reconvenção, ele tem que se restringir ao ponto alegado na petição inicial, ou ele pode trazer outros fatos também oriundos da relação de trabalho? Espera aí, que agora você misturou, foi tudo. Se eu estou numa ação de consignação em pagamento, a contestação da consignação em pagamento faz com que ele fique restrito ao que for alvo da consignação em pagamento. Quando ele opta por fazer, só um instante, quando ele opta por fazer a reconvenção, ele vai trazer outros fatos, vai poder trazer outros fatos e, naturalmente, questionar outros direitos que nem foram alvo da consignação em pagamento, porém que dizem respeito àquela relação de trabalho. Porque se já tiver na ação de consignação em pagamento, o que ele vai fazer é contestar. Então, os outros direitos que não foram tratados na consignação em pagamento, ele vai tratar através da reconvenção. Entendeu? Sim, sim. Beleza? Porque, assim, se o direito já foi tratado na consignação e ele discorda, ele vai contestar. Aí é uma coisa. E até vou aproveitar para te dar um exemplo, já que vocês se interessaram tanto pela consignação em pagamento, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Olha só o que aconteceu comigo. Eu estava grávida de Cauã e ensinava em 3 faculdades. Na Universo, na FTC e na faculdade X, que por motivos éticos eu não vou informar o nome. Aí eu tive uma complicação muito grande no meu parto quando eu estava com 7 meses de gestação. Isso foi em fevereiro. Não, em março. As aulas já tinham começado, eu estava planejada para ter neném só no início de maio ou final de abril, e eu pensava seguir com as minhas aulas completamente durante o mês de março e praticamente todo o mês de abril. Eu tive uma complicação no parto, isso me deixou internada 15 dias no hospital. Depois disso, os médicos constataram que Cauã era muito grande, ele rompeu pelo tamanho que ele já tinha crescido na minha barriga, ele rompeu um ligamento chamado ligamento redondo dentro do meu útero. Esse rompimento do ligamento me deixou de cadeira de rodas até eu ter neném. Isso aconteceu, sei lá, 10 de março até 28 de abril, foi quando o Cauã nasceu. Cauã não tinha sinais eu não tinha sinais de parto prematuro. Resumo da ópera, porque isso não interessa para o trabalho, para a prática. Eu optei com o meu médico, fazendo os cálculos da minha licença maternidade, que ao invés de eu ficar afastada e me enveredar a partir do 16º dia para o INSS, eu já juntei a minha licença maternidade, porque o direito me concede a possibilidade de gozar dessa licença. 98, na verdade são 120 dias, eu posso ter 28 dias, isso aí, 28 dias antes do parto e 92 dias depois do parto. Beleza, optei por isso, justamente porque nos meus cálculos finalizaria o semestre e logo no início do próximo semestre eu já estaria com minha turma, não teria que pegar os meninos no meio do semestre, isso era ruim para mim e para a turma. Juntei o meu laudo médico na Universo, na FTC e na faculdade X. As 2 faculdades anteriormente citadas aceitaram, me deram todo o apoio. Quando eu fui na 3ª faculdade, o RH me disse ao meu marido, porque eu não fui lá, eu estava de cadeira de rodas, disse que o atestado era falso e que não tinha sentido eu ficar afastada da sala de aula. Meu marido, advogado também, gravou toda a conversa, né, me contou com jeito, né, até para eu não ficar mais preocupada. Ok.
Passou. Eles tiveram que aceitar o meu atestado e a minha licença, porque isso é competência do médico, não da faculdade. Passou. Quando chegou mais ou menos em final de maio, época em que as faculdades pedem a disponibilidade para o professor, eu dei a disponibilidade para eles e eles não me deram resposta. Começou o semestre e eles não me responderam. Perto de acabar a minha licença, eu comecei a mandar e-mail, vários e-mails, dizendo que eu tinha dado a minha disponibilidade, que eles não tinham me dado retorno. Era para eu entender o quê? Que eu teria a rescisão do contrato de trabalho ou que eu teria a mesma carga horária, com o mesmo horário do semestre anterior. Recebi como resposta, depois de 5 e-mails que eu passei: professora, a senhora vai voltar a trabalhar no horário que você tinha antes, mas a senhora vai para a biblioteca catalogar livros porque o MEC vem aí. Aí eu respondi: desculpa, acho que vocês encaminharam o e-mail para a pessoa errada. Eu não sou bibliotecária, eu sou professora e grifei de Direito do Trabalho. Vocês estão entendendo já o meu tom, né? Aí eles disseram: é isso mesmo. Resumindo, acabou minha licença e eu não voltei ao trabalho. Eu não voltei ao trabalho, sou bibliotecária, não voltei ao trabalho, deixei o negócio estourar, até que um dia eu recebo na minha casa uma ação de consignação em pagamento, dizendo que eu teria abandonado o emprego e o empregador estaria ali a requerer do juiz do trabalho autorização para depositar uns trocados que eles entendiam devidos a mim. Pronto. Aí eu disse: é? É assim? Ok. Era ainda honestamente, acabou em 2011, ainda não tínhamos o PJE, beleza, vou para a audiência. Na audiência eu fui cheia de papel, e também não tinha um novo CPC. Eu levei uma contestação da ação de consignação em pagamento, discordando dos valores que eles queriam depositar, cumpri essa missão. E, por estratégia, eu me vali da reconvenção. Levei outra petição de reconvenção naquele tom de que eu não brigo com ninguém, mas quem quiser brigar comigo, eu vou morrer ou eu vou matar. Foi bem assim. Fiz a reconvenção, só rindo, né? Vocês dão risada. Eu fiquei puta. Tá gravando, mas eu não vou ser diferente do que eu seria se eu estivesse na aula narrando isso. Então, eu tenho que falar como eu falaria com vocês. Então, eu fiz uma reconvenção lascando com a Bahia inteira, inclusive pedindo indenização por danos morais. Por quê? Meu marido tinha toda a comprovação da imputação, da falsidade do meu atestado médico. Isso, inclusive, descredibilizaria ou colocaria o médico que assinou o laudo numa posição de improbidade, de desonestidade, de crime. Eu fiz uma petição com gosto. Basta lhe dizer que na primeira audiência, né, audiência inaugural, e aí já vai servindo para o que eu falaria depois da ação de consignação em pagamento. A audiência inaugural. Aí as partes foram convocadas para sentar nos seus devidos lugares. Veja bem, na Justiça do Trabalho, a audiência, e eu vou detalhar mais um pouquinho, porque pode ter alguém me ouvindo que nunca assistiu uma audiência na Justiça do Trabalho, e nem pôde assistir em função desse isolamento social. Mas a audiência acontece numa sala. O formato da mesa é muito parecido do que vocês encontram pelos juizados especiais, até no próprio núcleo de prática jurídica nosso. Aquela mesa em forma de T, em que o juiz senta mais ou menos onde eu sento, ali no núcleo, para dar aula para vocês. Não fui nem no núcleo esse ano com vocês, mas vocês já fizeram outras práticas. E do lado esquerdo do juiz senta o autor. Então, se eu estou falando de uma ação de consignação em pagamento, a empresa, através do seu preposto, se posicionou do lado esquerdo do juiz. E eu, ré da ação principal, que é a consignação em pagamento, sentei do lado direito. O juiz começou a audiência, e como qualquer audiência, o juiz precisa começar assim: bom dia, senhores, bom dia, doutores, há possibilidade de acordo?
Aí eu já fechei logo minha cara, não esperei nem... Não há possibilidade de acordo. Não há possibilidade de acordo. Aí o juiz sentiu, né? Era uma mulher. Sentiu aquele drama, e falou, não, excelência, não há possibilidade de acordo. Aí ela olhou para mim e disse, então, a senhora vai entregar a contestação? Eu disse, sim, excelência. Pela ordem, peço deferimento para entregar a contestação acompanhada de X laudas de documentos e também a reconvenção, porque eu tenho vários outros motivos que não foram listados pelo empregador na ação de consignação em pagamento, e isso me fez fazer a ação de consignação em pagamento. A reconvenção na ação de consignação em pagamento. Diante desse cenário, o juiz automaticamente vai ter que suspender a audiência, porque tem ali uma inversão de polo ativo com polo passivo, e se eu sou agora autora de pedidos que estão na reconvenção, pelo devido processo legal, o réu, que vai ser a empresa, precisa ser citada. Então, o juiz vai suspender a audiência, vai oralmente citar a empresa para que, se quiser, se defenda da minha reconvenção. Hoje é a mesma coisa esse trâmite, viu, gente? Só que é uma petição só. Não tem duas petições separadamente. Mas você entregou lá a contestação, e no bojo da contestação tem a reconvenção, o juiz vai suspender a audiência, vai oportunizar prazo para que a empresa se manifeste sobre os documentos preliminares e prejudiciais de mérito da contestação da ação de consignação em pagamento. E vai oportunizar também que a empresa apresente contestação para a reconvenção e vai designar nova data de audiência, tendo que respeitar um intervalo mínimo de 5 dias, porque a audiência, a partir da data em que o reclamado é notificado ou citado, a audiência tem que acontecer com esse intervalo de 5 dias. Isso está no artigo 841 da CLT. Então, o juiz deu prazo para a empresa apresentar, se manifestar sobre documentos que eu juntei, preliminares de mérito e prejudiciais de mérito da ação de consignação em pagamento, e deu prazo, na verdade, designou nova audiência para que a empresa, inclusive, pudesse apresentar contestação desta reconvenção. Honestamente, esse processo foi um processo tão complexo que o juiz fracionou essa fase de conhecimento em três audiências. Na última audiência, o juiz foi extremamente impositivo e virou para a empresa, já na fase de alegações finais, e fez assim, doutor, o senhor tem certeza que não vai propor um acordo? O senhor tem certeza que vai esperar a minha sentença? E aí eles fizeram, honestamente, um acordo muito próximo do que eu estava pedindo. Realizamos um acordo nessa etapa final. Para os meninos que estão fazendo o processo do trabalho, vão lembrar do princípio da conciliação. Para quem já fez, vai lembrar do semestre passado. O princípio da conciliação te apresenta 2 momentos em que o juiz obrigatoriamente precisa oportunizar o acordo. Na audiência inaugural, antes da entrega da defesa, e na audiência de instrução, depois das alegações finais e antes de proferir o julgamento. Foi aí que o juiz botou a faca no pescoço da empresa e disse, vai esperar eu julgar? E eles fizeram a proposta de acordo e eu aceitei. Então, para ser muito fiel ao que aconteceu nesse processo, não houve prolação de sentença de condenação, porque fechamos um acordo. Mas vocês conseguiram entender essa tramitação? O que é que eu trouxe na reconvenção? Adicional noturno, que nunca me pagou e não estava listado na ação de consignação em pagamento. Descumprimento do intervalo interjornada, porque várias eram as vezes que eu dava aula até 10h40 da noite, no outro dia, 7h30 da manhã, eu estava na sala de aula e não poderia estar. E aí, honestamente, vocês veem que a Universo cumpre isso perfeitamente. Tanto é que alguns meninos da turma da manhã,
que estão aqui me assistindo conseguem perceber, professora, por que não tem aula 7h30 da manhã para alguns professores? Ah, porque no dia anterior ele deu aula até 10h40 da noite. Então, para cumprir as 11 horas de intervalo interjornada, ele só poderia dar aula a partir de 9h40, não existe esse horário para início de aula, então a aula dele começa às 10h15. Pois é. Pedir intervalo interjornada, pedir adicional noturno e o dano moral. O dano moral ficou visível, fora pagamento de todos os meses que eu não recebi quando deveria ter recebido. Então, foi uma ação resolvida através de acordo, mas muito próximo de uma condenação do juiz do trabalho. Vamos, então... Bruna. Oi. Oi, amor. É Renata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa nova audiência é só para a resposta da reconvenção ou reconvenção e contestação? Na verdade, depende da complexidade do caso. Okay. O juiz pode, na próxima audiência, se enveredar para a instrução, tanto da ação principal quanto da reconvenção, quanto pode decidir que a próxima audiência vai ser só para o réu da reconvenção apresentar a resposta, a possibilidade de acordo, mas outra audiência acontecerá para a instrução da ação de consignação em pagamento, entendeu? Inclusive, foi por isso que, no meu caso, eu tive 3 audiências, porque era complexo, então o juiz marcou uma audiência para a instrução da consignação em pagamento e outra audiência para a instrução da reconvenção. Agora, mesmo fazendo esses trâmites independentes, vocês sabem que o vício e até a extinção do processo sem resolução do mérito do processo principal não gera esse mesmo destino para a reconvenção e o juiz pode proferir uma só sentença abrigando tudo, todos os fatos e fundamentos, todos os pedidos da ação principal, como também da reconvenção. Ok? Ok. Obrigada, amor. Beleza. Massa. Bem, vamos aqui para um caso concreto de petição inicial da ação de consignação em pagamento. Lordran Modas, devidamente qualificada, aí não vou ler tudo para não perdermos tempo. Correu. Aqui. Devidamente qualificada, né, com sede na empresa vem perante Vossa Excelência, através do seu advogado e bastante procurador, conforme procuração acostada aos autos, com endereço profissional na rua tal, com endereço eletrônico também, todos esses procedimentos, vem à presença de Vossa Excelência propor a presente ação de consignação em pagamento em face de Maria Manguinha, e traz a qualificação dela, pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos. Essa petição foi retirada, como aqui está informando, do site, né, porque eu não tive tempo de fazer, foi mais fácil para mim pegar uma petição pronta e colocar aqui. Deixei aqui de propósito, porque sobre os sujeitos da consignação em pagamento. O autor, não se tem dúvida, a empresa autora é a empresa consignante. Só que o empregado, alguns doutrinadores, e até essa petição aqui, chamam de consignada, ou consignado. Eu acho feio, dói meus ouvidos, e eu não falo consignado. Eu falo consignatária, porque consignado é o dinheiro. Eu vou consignar o valor que eu entendo devido. Maria é a beneficiária da consignação. Então, Maria é consignatária. Vou ler consignatária. A consignatária Maria foi admitida aos serviços da consignante na data de 12 de setembro de 2014, exercendo as funções de costureira na unidade de São Luís, recebendo remuneração de X. Em 11 de outubro de 2016, a funcionária foi dispensada sem justa causa, mediante aviso prévio indenizado.
A homologação da rescisão foi designada para o dia 15 de outubro de 2016. Claro que aqui a gente não tinha ainda a reforma trabalhista, e como ela tinha mais de um ano de trabalho, realmente era necessário fazer a rescisão, a homologação da rescisão junto ao sindicato. Aqui você já viu que, em tempos de reforma trabalhista, não precisamos mais disso. Mas foi designada para o dia 15 de outubro nas dependências do sindicato, e às 10 horas, só que nessa data e nesse horário, a empregada não compareceu, deixando de receber os valores que lhes são devidos, assim como também não recebeu sua carteira de trabalho, nem o seu aparelho celular, que ficaram nas dependências da empresa. A empresa recebeu certidão de não comparecimento da obreira, emitida pelo sindicato, caracterizando, portanto, a presunção de que a ex-empregada se recusou a receber os valores e os documentos que lhes são devidos, uma vez que não justificou sua ausência nesta homologação rescisória. Por todo o exposto e buscando eximir-se da multa pelo atraso da quitação da rescisão laboral prevista no 477 da CLT, a empresa conseguinte propõe a presente ação oferecendo os seguintes títulos. E aqui eu tenho a descrição do que a empresa está pagando e depositando, porque entende que é o que a empregada deve receber. Aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, no exemplo concreto, 36 dias do valor da diária de trabalho, mais o saldo salarial por 11 dias trabalhados, 13º proporcional a 9/12, referente ao período de janeiro de 2016 a outubro de 2016, e também as férias correspondentes ao período de 12/9 de 2016 a 11/10 de 2016, com o acréscimo do terço constitucional, além das guias para saque de FGTS, somada a indenização de 40%. Naturalmente, gente, não está aqui, mas acompanhado a cada um desses pedidos deve constar o valor. Então, aviso prévio no valor de X, saldo de salário no valor de Y, 13º no valor de Z, e assim sucessivamente. Também, no caso concreto, a empregadora consignante está depositando em juízo ou se oferecendo, para entregar a carteira de trabalho da empregada, bem como o aparelho celular pertencente à empregada que ela teria deixado nas dependências da empresa. No mais, vai requerer que a presente ação seja recebida, autuada, processada, designando, dia e horário para a audiência, aquele textinho padrão que você já sabe, também para que ao final seja julgada procedente a esta consignação em pagamento, declarando liberada a consignante das obrigações geradas pelo contrato de trabalho, afastando-se, nesta oportunidade, a multa do 477. Lembrando que, para isso, é preciso que essa ação de consignação em pagamento seja distribuída dentro dos 10 dias de prazo da data da despedida, porque se não fizer isso, a empresa não vai se eximir da obrigação de pagar a multa do 477, que corresponde a um salário do empregado. Tudo bem até aí, meus queridos? Vocês me entenderam? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tranquilo? Beleza. Oi. Céu, você falou dos 10 dias aí para poder fazer a rescisão, né? Que ela pode ser feita. Nos moldes já da reforma? Ele pode fazer isso aqui a 10 dias, ele não pode fazer isso. Peraí, deixa eu te esclarecer. Ele pode fazer até antes. Deixa eu te esclarecer qualquer coisa que você pergunta. Independente do aviso prévio ser trabalhado ou indenizado, a empresa tem que pagar as verbas rescisórias de acordo com a legislação em vigor, no prazo de 10 dias a contar da despedida do empregado.
independentemente de o empregado ter aviso indenizado ou trabalhado. O que eu disse antes, Selminha, foi o seguinte. Ou não, isso, correto. A empresa, eu sugiro que o empregador convoque o empregado para realizar essa rescisão num tempo que seja capaz de, se for o caso, o advogado fazer ação de consignação em pagamento. Porque se você, empregadora, convoca o ex-empregado para receber as verbas no 9º dia desse prazo, se o empregado não comparecer, ou se ele se recusar a receber, o advogado vai ter que se virar nos 30, vai ter que fazer essa ação de consignação em pagamento em um dia. Porque se ultrapassar os 10 dias do prazo, vai ter que pagar a multa do 477. Do 477. Você entendeu certo? Correto, né? Exatamente isso que eu falei. Entendi. Então, ele pode fazer isso até no dia seguinte, até ele pode ter uns 10 dias, contanto que ele tenha essa precaução para evitar qualquer tipo de transtorno, ou recusa, qualquer coisa desse tipo. Exatamente. Porque assim, a gente pode ter, por parte do empregado, ou a recusa, ou não comparecimento dele. Nessa primeira petição aí, a gente fez um exemplo de não comparecimento, mas na outra tem um caso de recusa. Independente do motivo, independente, seja porque o empregado não foi, seja porque ele foi, mas não recebeu, se não pagar dentro dos 10 dias, vai morrer na multa do 477. E a ação de consignação em pagamento visa afastar exatamente esse ônus para o empregador. Beleza? Ou até mesmo por má fé do empregado que não quer comparecer lá, querendo a multa. Pois é. Tem empregado ninja, não é? Exatamente. Já assim, a empresa marcou no 8º dia, ele de sacanagem não comparece, acreditando que o empregador não vai ter tempo para organizar a consignação em pagamento. Exatamente isso. Pois é. Beleza? Engenharia, né? Tá bom. Tá certo, obrigada, você? Boninha. Tá. Nada, meu amor. Bem, eu vou só mostrar aqui nos slides para vocês que tem aí outro caso, mas eu vou pular ele, porque vocês vão ler, é só para que vocês tenham aí mais um exemplo, né, para que sirvam para ampliar o seu conhecimento. Eu já falei de contestação também, aproveitei nos slides para ficar uma sequência bem bonitinha aqui organizada. Coloquei o esboço, né, da contestação que você já tem na sua apostila e coloquei aqui uma sequência de artigos que eu também já tratei. Não vou perder tempo com isso. Os artigos que são todos do CPC, 337, 330 e o 485, para vocês tratarem da extinção do processo sem resolução do mérito. Aí, na sequência, é que tem aquele caso da empresa Omicron que nós trabalhamos na semana passada. E agora eu vou fazer uma sequência de informações técnicas processuais que vai te ajudar bastante a conferir o mapa mental que você fez. Se você puder, pegue seu mapa mental, senão você vai me escutando para que você, porventura, se não colocou algum detalhe, possa complementar. O objetivo desses estudos dirigidos não é efetivamente punir você com a nota, é verificar que você está acompanhando a matéria. Eu estou vagarosamente corrigindo esses estudos dirigidos. Antes do momento das provas, teremos uma aula só para devolutiva e comentários. Tenham paciência comigo, porque eu estou super engarrafada de tanta coisa para fazer, mas eu estou devolvendo essas correções, e mesmo que eu coloque que está errado, o meu objetivo bem não é punir na nota, mas servir o estudo dirigido também para orientar vocês em relação a como seria a resposta certa. Em prática, vocês não estão tendo prejuízos, porque Viviane está sendo de forma, né, célere e fenomenal, dando esse suporte, mas quem é meu aluno de processo pode não ter recebido ainda nenhuma atividade, porque eu estou corrigindo na ordem dos e-mails, misturado de tudo quanto é matéria que eu tenho, então vai chegar a sua vez.
Pois bem. Oi. Esse retorno sobre o estudo dirigido, você está dando lá no próprio portal, para quem postou lá, ou por e-mail? Na verdade, o pessoal não estava conseguindo postar no meu portal, porque estava cadastrado só como estudo dirigido. Os alunos devem ter mandado por e-mail, eu estou dando retorno por e-mail. Quem não postou no portal, não tem como eu responder pelo portal. Todos estão colocando no meu e-mail. Alguém colocou no portal alguma atividade minha? Eu coloquei lá no portal. Você colocou? Do mapa, botei. No dia mesmo que você falou. Beleza. Quando chegar na vez do mapa, eu olho no portal. Mas assim, eu quero dizer que você vai ter o retorno pela mesma via que você enviou. As atividades enviadas pelo e-mail, você vai receber no e-mail. As atividades enviadas que você enviou pelo portal, você vai receber a devolutiva no portal, tá? Bem, eu coloquei aqui uma sequência de artigos da CLT para te dar algumas informações sobre os atos do processo em si. Os atos processuais, eles acontecem sempre em dias úteis, das 6 da manhã às 20 horas. Por favor, não confunda com a realização das audiências, porque, inclusive, eu coloquei um pouquinho mais para frente que as audiências são realizadas conforme artigo 813 da CLT, também em dias úteis, porém, das 8 às 18 horas. Veja bem, os atos processuais acontecem de segunda a sábado, em dias úteis, de 6 às 20 horas. As audiências acontecerão das 8 às 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se houver alguma matéria urgente. É por isso que, por exemplo, se o juiz designou aquela pauta de audiências, que começou 8h30 da manhã, mais 5 horas, você vai ter 13h30, depois de 1h30 da tarde, mesmo que ainda restem audiências da pauta, o juiz pode, com base no artigo 813, redesignar todas as audiências que ainda não aconteceram até as 13h30, justamente porque a CLT diz que não pode ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Pensando na sua petição inicial, você atendeu o cliente, você elaborou a petição inicial e você distribuiu a ação trabalhista. Distribuindo aí essa reclamação trabalhista, salvo se houver pedido liminar, algum pedido de urgência, tutela, né, de urgência, vocês vão ver esse pedido de urgência sendo analisado antes da primeira audiência pelo magistrado. Mas, caso não haja pedido de urgência, o processo permanecerá latente, parado, em estado vegetativo, da data da distribuição até a primeira audiência. O juiz não vai pegar nesse processo. No dia da primeira audiência, o que é que nós vamos ter ali no dia da primeira audiência? Bem, feito o pregão, o servidor que acompanha o juiz na audiência vai convocar as partes para que adentrem a sala da audiência e possam se fazer presentes para que os atos processuais aconteçam. Inclusive, você consegue enxergar aí na tela que no artigo 814 você tem a informação que as audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência os escrivães ou os secretários. Em regra, o escrivão acompanha o juiz ali, vai reduzir a termo tudo que estiver acontecendo naquela audiência. A hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feito esse pregão pelo secretário ou pelo escrivão, que vai chamar as partes e, na oportunidade devida, vai, se for o caso, convocar as testemunhas ou outras pessoas que devam comparecer. Devo lembrar que, caso o autor
se ausente nesta primeira audiência, e a ausência eu estou considerando injustificada, então, caso o autor injustificadamente não compareça, nós temos aí a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência do reclamante. Caso o réu, através do seu preposto, não compareça, também estou falando que não compareceu sem motivo nenhum. Se não comparecer, imputar-se-á os efeitos da revelia. Lembrando, quem está fazendo o processo já ouviu isso, quem fez processo já sabe, ou deveria saber, quem não fez vai ouvir de mim agora. O reclamado vai estar representado em audiência pela figura do preposto. Não se requisita que o preposto seja obrigatoriamente empregado da empresa. Basta que o preposto esteja munido de carta de preposição. Essa carta de preposição vai servir como documento oficial de legitimidade para a representação da empresa. Então, o preposto está ali legitimamente representando a reclamada, inclusive esta comprovação da legítima representação está oficializada através da carta de preposição. Mas não precisa mais ser empregado, basta conhecer os fatos e, claro, está ali legitimamente representado através da carta de preposição. Considerando que a primeira audiência aconteceu, essa primeira audiência pode ser uma audiência una ou uma audiência fracionada. A audiência una é aquela que vai cumprir o princípio da concentração dos atos processuais, reunindo em um único momento todos os atos processuais de conciliação, e se não for o caso, passa-se a instrução até o julgamento. Se a audiência for fracionada, esses diversos atos processuais de conciliação acontecerá na primeira audiência, com a entrega da resposta, e haverá a designação de uma nova data para que possamos desenrolar a chamada audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, nada obsta de o juiz, mais uma vez, oportunizar o acordo. Então, o juiz vai chegar: bom dia, doutores, pensaram direitinho, tem possibilidade de acordo? Não é obrigado que o faça, mas em todas as audiências da Justiça do Trabalho, até por osmose, o juiz acaba começando a audiência com essa fala: tem possibilidade de acordo? Bem, se não houver acordo, vamos então aí fazer esses trâmites da instrução. A instrução é a oportunidade devida para que todos os meios de prova admitidos em direito possam ser utilizados pelas respectivas partes, a fim de que as partes possam convencer o juiz acerca dos seus respectivos interesses ou das suas estratégias. Então, se for reclamante, vou me valer de todos os meios de prova possíveis para convencer o juiz de que os fatos apresentados na minha exordial têm razão de ser e, por isso, eu quero a condenação do reclamado. E o juiz, por favor, atenda este meu pedido de condenação. Por outro lado, se eu for reclamada, a minha ideia, a minha pretensão em relação à audiência de instrução é que eu possa me valer de todos os meios de prova capazes de comprovar algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Porque sobre o fato constitutivo, o autor que prove. Isso está posto no artigo 818, inciso 1. Sobre os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, quem tem a obrigação de fazer essa contraprova é o reclamado. Veja que essa regra é exatamente a mesma regra do processo civil, igualzinho.
Mesmo mandamento que está lá no 373 do CPC, a reforma trabalhista trouxe para a CLT. Só que lá no 373 do CPC tem lá, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo. Aqui, incumbe-se ao reclamante e ao reclamado, mas seguiremos aí a mesma linha de estratégia utilizada pelo processo civil. Bem, nessa audiência de instrução, qual é a ordem para esse devido processo legal e para ampla defesa? Primeiro, o juiz, ele vai ouvir as partes, vai colher o depoimento das partes. Reclamante, primeiro, depois reclamado. Gente, preste atenção. O juiz, se entender devido ou necessário, pode dispensar a oitiva das partes. O juiz pode dispensar o depoimento do reclamante e o depoimento do reclamado. Ele dispensa quando ele entende que a petição inicial já está muito detalhada e que a contestação está igualmente detalhada e que não tem mais sentido gastar esse tempo em audiência para o autor repetir tudo que está na inicial, para o réu repetir tudo que está na contestação. O juiz pode dispensar o depoimento das partes. Agora, por favor, só não esqueça da isonomia, principalmente da isonomia processual. O juiz precisa tratar igualmente as partes, e isso se faz necessário para que o juiz não vicie a sua imparcialidade, e aí traga benefícios a um em relação ao outro. Eu estou dizendo isso porque, das duas, uma, ou o juiz escolhe o depoimento do reclamante e do reclamado, ou o juiz dispensa o depoimento dos dois. O que não dá é para o juiz, por exemplo, só ouvir o empregado e não ouvir o preposto, porque assim demonstra-se uma quebra da imparcialidade, como se o juiz estivesse protegendo mais o reclamante do que o reclamado, ok? Depois dessa sequência de depoimento das partes, iniciando pelo reclamante e depois pelo reclamado, vamos aos outros meios de prova. Prova testemunhal, seguindo essa mesma ordem. Primeiro as testemunhas apresentadas pelo autor, depois as testemunhas apresentadas pelo reclamado. Devo lembrar que, tal como é no processo civil, as testemunhas são órgãos auxiliares do juízo, órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Então, em que pese as partes indicarem as testemunhas estão ali para falar a verdade, serão compromissadas na forma da lei pelo juiz e, portanto, se for amigo íntimo, inimigo capital, tiver algum interesse na causa, essa testemunha vai ser contraditada e o juiz indefere a oitiva desta testemunha. Devo lembrar também que, se o juiz flagrar a testemunha faltando com a verdade, imputará à testemunha o crime de falso testemunho, poderá sair da Justiça do Trabalho presa, devidamente conduzida, não por vine, porque não é a Polícia Civil que dá esse amparo, mas por um agente da Polícia Federal, já que a Justiça do Trabalho é uma justiça com jurisdição federal, então guardará o apoio da Polícia Federal, ok? Também é possível a juntada de outros documentos, desde que as partes demonstrem que não era possível, não foi possível fazer a juntada no momento da petição inicial ou no momento da contestação. É possível também, se o caso couber, requisitar a prova pericial, e aí nessa audiência o juiz vai designar o perito e necessariamente vai ter que adiar essa audiência, né? Porque a perícia não vai acontecer ali dentro da sala da audiência. Então, teve a audiência de instrução, evidenciou-se a necessidade de prova técnica, pericial. O juiz vai deferir esse requerimento de prova pericial ou indeferir, já eu falo que acontece se indeferir, mas o juiz
considerando que deferiu a prova pericial, nomeia uma pessoa como perito e vai adiar essa audiência. Oportunizará prazo comum para as partes, querendo apresentarem assistentes técnicos, que são assistentes do perito. Se quiserem também, as partes vão ter prazo comum para fazer as perguntas, os quesitos, para serem respondidos pelo perito. Lembrando que a parte que na sentença for sucumbente quanto ao objeto da perícia, será responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Vide artigo 790-B da sua CLT, que traz essa responsabilidade em face do pagamento dos honorários periciais. Ok, gente? Agora, o juiz pode também indeferir a oitiva da testemunha, pode indeferir o pedido lá de prova pericial. E, diante de um possível indeferimento, nós temos uma decisão interlocutória que indeferiu a oitiva da testemunha, ou uma decisão interlocutória que indeferiu o pedido de prova pericial. Por favor, lembre-se do processo do trabalho. Em face de decisão interlocutória, não cabe de imediato recurso. Isso está posto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. O artigo 893, parágrafo 1º da CLT, diz que não cabe recurso de imediato contra decisões interlocutórias, salvo nas hipóteses da súmula 214 do CLT, do TST, salvo nas hipóteses da súmula 214 do TST, que, por sinal, não é nenhuma dessas duas hipóteses que eu falei. Quem não lembra disso, revise, por favor. Não propriamente pelo terror de prova, que eu não vou cobrar isso em prova, mas é para você conseguir enxergar, fazer seu mapa mental aí, né, na cabeça, sobre esses atos que vão preencher essa marcha processual trabalhista. Bem, diante desse indeferimento do juiz, por exemplo, o juiz indeferiu a oitiva de Cris como testemunha, ou o juiz indeferiu o pedido de perícia, não caberá recurso de imediato, não cabe agravo, mas é preciso se valer de um instrumento oral de impugnação. Eu estou falando do protesto. Esse protesto deve ser feito oralmente, né, verbalmente, em audiência. Então, vamos imaginar que eu seja a advogada do reclamante e eu queria ouvir a testemunha chamada Cristiane. O juiz indeferiu essa testemunha, a oitiva da testemunha. Então, eu vou dizer mais ou menos assim para o juiz do trabalho: Excelência, data máxima venha. Gostaria de pôr a termo ou fazer constar a minha irresignação ou o meu protesto em face da... Vocês estão me ouvindo, gente? Travou tudo aqui para mim. Ai, que susto, pensei que eu estava falando sozinha. Obrigada. Então, Excelência, gostaria que fizesse constar em ata o meu protesto, já que o indeferimento de Vossa Excelência em relação à oitiva da testemunha Cristiane representa para o meu cliente um prejuízo visível, violando, portanto, o cerceamento de e, por conseguinte, o devido processo legal. Isso vai fazer constar isso na ata, vai reduzir a termo ali o seu protesto, e sabe o que é que vai acontecer? Nada. Travou mesmo. Eu estou tentando aqui. Sabe o que é que vai acontecer? Você fez o protesto e o juiz não vai ter a simplicidade de pensar assim, é mesmo, podia deixar ouvir essa testemunha, né? Você esperneou, fez o ius esperneandi
e a audiência seguiu. Mas é de fundamental importância que você faça o protesto. Sabe por quê, gente? Se você não fizer o protesto, lá na frente, quando o juiz proferir a sentença, você não vai poder questionar na fase de recurso o cerceamento da defesa. Então, vamos imaginar que eu protestei, argumentei aí acerca do cerceamento da defesa em face da não oitiva da testemunha do reclamante, e essa testemunha tinha como objetivo comprovar que o reclamante fazia 2 horas extras por dia, embora isso não estivesse registrado na sua folha de ponto, porque se tratava de uma folha de ponto britânica, isto é, uma folha manipulada pela empresa, que muitas vezes preenchia lá de 8 às 12, das 14 às 18, de 8 às 12, das 14 às 18. Claro que todo protesto precisa ser posto na ata. Então, eu vou falar oralmente, portanto, vou fazer esse protesto oralmente, e o escrivão vai estar ali, ó, digitando tudo que eu estou falando para constar na ata. Porque depois, como é que vai provar que você fez o protesto? Não tem como. Tem que colocar na ata. E se o juiz indeferir esse pedido, use na condição de advogado que você vai ser a prerrogativa. Pode, inclusive, chamar a comissão da OAB para exercer suas prerrogativas como advogado, porque é direito do advogado fazer constar em ata o que ele pensa acerca de ato processual pertinente a salvaguardar os interesses do seu cliente, ainda que o juiz indefira, mas colocar em ata é um direito do exercício profissional do advogado. E da parte, viu? O problema é a parte saber que ela pode fazer isso quando ela está sem advogado. Aí são as mazelas ou os percalços do ius postulandi, que vocês já me viram descer o cacete nesse instituto, não tem um tempo para falar isso aqui na aula de prática. Mas reduzimos a termo o protesto, o objetivo, por exemplo, de ouvir Cristiane, testemunha, era demonstrar a realização das horas extras. Cristiane não foi ouvida, e quando eu leio a sentença, o juiz indeferiu o pedido de horas extras, porque entendeu que as folhas de ponto não constavam essas horas suplementares. Pronto, é exatamente porque você fez o protesto lá na audiência de instrução, que você vai poder interpor recurso ordinário, pleiteando a anulação desta sentença por cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Se você não protesta, esse protesto não servirá aí como matéria de pré-questionamento do recurso. Se não fez o protesto, a presunção é que você dispensou a oitiva da testemunha. Você anuiu, consentiu com esse indeferimento pelo magistrado. Beleza? Ok. Ultrapassada aí essa fase de instrução, com a colheita de todos os meios de prova admitidos em direito, vamos para o fim da instrução, da audiência de instrução, oportunidade em que as partes terão 10 minutos oralmente para fazer as suas alegações orais. As alegações finais serão feitas em 10 minutos e só excepcionalmente, quando o processo é muito complexo, mas muito complexo mesmo, é que o juiz vai oportunizar adiamento desta audiência e permite a entrega pelas partes dos memoriais. Meu slide estava travado, eu não consegui passar todos os slides, eu pulei aí alguns slides, vocês verifiquem isso depois, que vocês vão ter todas as constatações dessa minha narrativa. Eu fiz uma grande narrativa aqui dessa fase de instrução e colacionei aí os artigos para te ajudar a confirmar as minhas informações. Mas no artigo 850, que você agora consegue enxergar na sua tela, você encontra aí, ó, terminada
850 da CLT, tá, gente? Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente a 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz renovará a proposta de acordo, é aquela segunda possibilidade de acordo que é obrigatoriamente proposta pelo juiz, e se não houver acordo, o juiz proferirá a sua decisão. Pensando aí numa sentença do juiz, vocês vão ver que a sentença segue aí os mesmos trâmites do processo civil. Olha meu mapinha mental. Honestamente, essa arte aí não é minha. Eu adoro fazer mapas mentais, mas eu faço mapas mentais manuscritos. Aquilo que eu faço no quadro com a linha processual não deixa de ser um mapa mental, mas até para cumprir aí os direitos autorais, eu indiquei que essa sequência de organogramas foi retirada por mim do site Guia Trabalhista. Vou até colocar o endereço eletrônico para ficar mais fácil de você ter acesso. Mas veja se você não consegue me acompanhar aí, sobre tudo que eu falei. Petição, na verdade, eu detalhei muito mais do que isso aqui, mas olha só. Acompanha aqui o meu cursor, que você consegue enxergar aí. Petição inicial, tá vendo? Aí a petição é distribuída, reclamado devidamente notificado, ficamos aí a aguardar a audiência inicial. Nessa audiência inicial, claro que o juiz primeiro vai oportunizar o acordo. O juiz não é obrigado a homologar o acordo. Você já me ouviu falar sobre a súmula 418 do TST. Mas se o juiz homologa o acordo, o processo vai ficar latente aqui, um tempo parado no arquivo provisório da vara, aguardando cumprimento integral desse acordo. Se o acordo for integralmente cumprido, ufa, fim do processo. Se o acordo não for cumprido, acontecerá aqui a execução deste acordo que não foi cumprido. Agora, tem aqui também um detalhe importante, você está de frente para o computador, do seu lado esquerdo, você encontra os detalhes do não comparecimento das partes na primeira audiência. Aí você consegue enxergar aí. Se o autor não comparece, eu tenho o arquivamento do processo pela ausência injustificada do autor, que vai gerar a extinção do processo sem resolução do mérito. Se é o reclamado que não comparece, ele vai sofrer os efeitos da revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato. Devo lhe dizer que isso aqui, gente, só acontece para a ausência das partes em primeira audiência. Está vendo aqui outra audiência, audiência de instrução? Se as partes não comparecerem nessa audiência de instrução, a segunda audiência, não resultará em arquivamento do processo nem para o réu em revelia. Vai gerar tão somente os efeitos da confissão ficta para o tema que seria discutido ou abordado nesta audiência. Isso tanto para o autor quanto para o réu. Então, vamos imaginar, estou na audiência de instrução, quem não compareceu foi o autor. Bem, o autor não compareceu, não vai haver arquivamento do processo. Só que tudo que foi tratado ali naquela audiência de instrução, que versar sobre matéria de fato, vai presumir verdadeiro o que a empresa disse. Se a ausência fosse da empresa, ia presumir verdadeiro tudo que o autor disse. Também, se a empresa faltar, não vai gerar revelia, vai gerar confissão ficta quanto ao tema tratado nesta audiência de instrução. Nessa audiência de instrução é o momento oportuno para a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Depois disso, alegações finais, nova tentativa de conciliação, se não houver a conciliação, porque se houver, eu vou para a sentença homologatória do acordo, se não houver acordo, o juiz profere julgamento e a sentença aí proferida pelo juiz
segue a mesma estrutura travou minha voz. A mesma estrutura da sentença do processo civil. Isto é, você vai ter a parte do relatório, o relatório é dispensado para o rito sumário e sumaríssimo. Depois você vai ter a parte de fundamentação, em que o juiz vai explorar tudo que foi tratado no processo, e depois a parte dispositiva ou conclusiva da sentença. Mas sobre maiores informações acerca da sentença, bem como sobre os recursos, nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Eu vou fazer, então, já a próxima aula de recurso, né, sentença e recurso, para que de hoje a 15 a gente consiga fazer já o esboço da petição de recurso. Talvez não de hoje a 15, porque eu quero reservar uma aula para devolutiva, né, comentários, e até a gente está pensando como faremos com a prova. Mas a gente vai fazer, né, uma petição, é claro, vamos cadastrar para que seja feito num dia, acho que eu vou cadastrar a prova de prática. Eu sei que no sistema a Maelve já colocou as datas, mas eu devo alterar as datas de prática para fazer no dia da preceptoria, exclusivamente para oportunizar vocês a terem 3 horas para fazer a prova, porque no dia da prática só tem 1 hora, e como vocês sabem, eu não consigo antecipar tanto a aula, porque várias pessoas fazem prática com a Ana Lívia, e sinceramente, mesmo se nós estivéssemos nos encontrando presencialmente, 2 tempos é muito pouco tempo para você conseguir fazer uma petição para a prova. Em regra, os alunos não conseguem finalizar. Então, nas minhas provas, geralmente, eu dou 3 tempos para você poder fazer a prova. Mas isso a gente fala mais detalhadamente nos nossos próximos encontros. Não sofram com isso, porque a gente está atento a esse tempo e a gente não vai permitir a realização de uma prova de prática em um tempo só, de jeito nenhum. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada por essa possibilidade de fazermos a aula antes, né, para suprirmos aquela péssima aula que o sistema não deixou a gente trabalhar. Contem sempre comigo, com essa minha disponibilidade, em sanar todas as dúvidas, em seguir aqui no nosso fluxo, né, que o que temos para hoje são as aulas presenciais e a gente precisa fazer delas as mais gratificantes, as mais dinâmicas possível. Tenho tentado contribuir e espero que vocês estejam aí colhendo todos esses conhecimentos e a gente se encontra, então, na próxima aula. Beijo para vocês, obrigada por vez. Oi. Pro, desculpa te interromper, deixa eu tirar uma dúvida. Quando vai ter aula de preceptoria? Na verdade, a reitoria baixou uma portaria proibindo todas as aulas de estágios durante o tempo de coronavírus. Por quê? Na verdade, essa portaria não atende só a nós, da prática jurídica, mas também a todas as outras práticas e vivências dos cursos de saúde, odonto, enfermagem. Por quê? Para o direito, os prazos estão suspensos e não estão tendo audiência. Para a enfermagem, colocar os alunos em clínicas e estarem aí sujeitos a coronavírus, isso vai atingir o estágio e a responsabilidade da faculdade. Enfim, eles suspenderam a parte prática durante esse tempo. Eu confesso a você que eu gravei um áudio hoje para a Pró-Reitoria, porque eu já tinha feito um pedido anteriormente, que é liberar as preceptorias jurídicas, para que vocês pudessem ter o acompanhamento pelos preceptores, porque a gente conseguiria realizar outras atividades. Existem audiências online, os preceptores poderiam estar cumprindo esses papéis, mas não tivemos ainda autorização da reitoria. Então, quando tivermos uma devolutiva sobre isso, eu atualizo vocês. No mais, tenho certeza que no retorno, sabe lá de que maneira
domingo, feriado, sábado, reporemos todas as aulas, porque temos o compromisso com a prestação do serviço e sei que vocês estão pagando por isso. Tem uma pergunta. Oi. É Tiago, o que você fala? Uma pergunta dentro do assunto que a senhora estava dando agora, quanto ao ônus da prova, agora com o advento, né, da Lei de Liberdade Econômica, que recepcionou a questão da jornada por exceção. Eu gostaria de saber da senhora como é que fica o ônus da prova nesse caso. Pois é, a jornada de exceção que foi trazida, né, pela Lei de Liberdade Econômica 13.874, salvo memória, né, traz essa possibilidade de presumir a jornada. Isso é digamos assim, digamos, uma contraprova, né, prejudica o empregado em relação à primazia da realidade e, inclusive, vários juízes trabalhistas têm entendido pela inconstitucionalidade desse tipo de prova. A liberdade econômica é, de qualquer forma, recente, final de setembro, outubro do ano passado, estamos tendo debates no TST, estamos esperando, inclusive, súmula, e tem um ADIM tramitando aí para discutir isso, tá? Então, se você se interessar sobre isso, a gente detalha mais. Me pergunte na próxima aula, porque agora eu vou ter aula de processo, e aí eu tenho vários pontos interessantes para falar, inclusive, sobre isso. Mas agora, infelizmente, não dá. Viu? Certo, Pro, perfeito. Obrigado. Me lembre que essa sua pergunta é fabulosa. Só é ruim porque agora são 19 horas. Viu? Um beijo, tia. Tchau.